Havia um pequeno vilarejo no interior do estado, isolado do restante do mundo por densas florestas e montanhas. No centro desse vilarejo, erguia-se um antigo galpão abandonado, conhecido por todos como o Galpão da Morte. Diziam as lendas locais que o local era assombrado por espíritos malignos e que quem ousasse se aventurar por lá nunca mais retornaria. A história do Galpão da Morte remontava a séculos atrás, quando uma família rica e influente habitava a região. Diziam que o patriarca da família era um homem cruel e sádico, que mantinha segredos sombrios escondidos naquele galpão. Diversas pessoas desapareceram misteriosamente após terem sido vistas entrando no local, e as autoridades locais preferiram ignorar tais acontecimentos, temendo despertar a fúria do poderoso patriarca. Com o passar dos anos, o galpão caiu em desuso e foi abandonado, tornando-se um símbolo de medo e superstições para os moradores da região. Alguns acreditavam que o espírito vingativo das vítimas do patriarca assombrava aquele lugar, sedento por vingança e atraindo incautos para suas garras. Uma jovem corajosa chamada Clara ouviu falar das histórias assustadoras sobre o Galpão da Morte e decidiu desvendar o mistério que envolvia o local. Determinada a enfrentar seus medos, ela partiu em direção ao vilarejo, ignorando os avisos dos moradores locais que tentavam dissuadi-la de sua missão. Ao chegar ao vilarejo, Clara percebeu a hostilidade no olhar das pessoas, que pareciam temer sua presença ali. Mesmo assim, ela não hesitou em seguir em direção ao Galpão da Morte, guiada pela curiosidade e pela vontade de desvendar o mistério que envolvia o local. Ao adentrar os portões enferrujados do galpão, Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O ar parecia mais denso ali, e o cheiro de mofo e podridão invadia suas narinas. À medida que explorava as salas empoeiradas e escuras, Clara podia ouvir sussurros distantes e passos arrastados ecoando pelas paredes. Sem se deixar intimidar, Clara adentrou cada vez mais fundo no galpão, seguindo o rastro de pó e teias de aranha que cobriam o chão e as paredes. Em determinado momento, ela se deparou com uma porta de madeira maciça, entalhada com símbolos estranhos e sinistros. Com um coração acelerado, Clara empurrou a porta e se viu em uma sala vasta e escura, iluminada apenas por velas tremeluzentes. No centro da sala, um altar macabro exibia restos humanos e objetos antigos, envoltos em uma aura maligna e desconhecida. Subitamente, um arrepio gelado percorreu a espinha de Clara, enquanto uma figura espectral se materializava diante dela. Era a figura de uma mulher pálida e desfigurada, com olhos vazios e mãos estendidas em sua direção. Assombrada pelo terror, Clara recuou, mas algo a impedia de sair daquela sala macabra. A figura fantasmagórica se aproximou lentamente, soltando gemidos e murmúrios que pareciam ecoar por toda a escuridão do galpão. Sem saída, Clara lutou contra a sensação de desespero que a envolvia, tentando desvendar o enigma por trás da assombração que assolava o Galpão da Morte. Com uma coragem que não sabia possuir, ela se aproximou da figura fantasmagórica e sussurrou as palavras de um antigo encantamento que encontrara em um livro empoeirado na biblioteca local. Para sua surpresa, a figura começou a se contorcer e a emitir sons agonizantes, como se estivesse sendo dilacerada por dentro. Clara continuou recitando o encantamento, sentindo uma energia poderosa se formar ao seu redor. Em um último estertor, a figura desapareceu em um redemoinho de sombras, deixando para trás apenas um silêncio sepulcral e um aroma acre de enxofre. Clara olhou ao redor, certificando-se de que a ameaça havia sido afastada, pelo menos por enquanto. Exausta e trêmula, Clara deixou o Galpão da Morte para trás, carregando consigo o peso daquela experiência aterradora. Ao retornar ao vilarejo, ela foi recebida com olhares de espanto e admiração, pois poucos haviam ousado desafiar o mal que assolava o antigo galpão. Com o passar dos anos, o Galpão da Morte foi esquecido pelos moradores do vilarejo, tornando-se apenas uma sombra do passado. No entanto, Clara jamais esqueceu a sensação de medo e coragem que experimentou naquela noite fatídica, quando desvendou os segredos macabros que assombravam o antigo galpão abandonado. E assim, a história do Galpão da Morte passou a integrar o folclore local, assombrando as gerações futuras com seus mistérios e lendas sombrias. Para alguns, o lugar era apenas uma construção abandonada, para outros, era um portal para o desconhecido, repleto de horrores e segredos inimagináveis. E você, caro leitor, teria coragem de adentrar o Galpão da Morte e encarar os terrores que lá habitam?
A resposta só você poderá descobrir, se tiver a coragem necessária para desafiar a escuridão e enfrentar seus piores medos. Até lá, o antigo galpão abandonado permanecerá como um lembrete silencioso dos horrores que podem se esconder nas sombras mais profundas da alma humana. Em uma noite sombria, sob a luz fraca de uma lua encoberta por nuvens escuras, um grupo de jovens destemidos decidiu desvendar os mistérios que envolviam o galpão da morte. Rumores macabros ecoavam pelas ruas da pequena cidade, insinuando que o local era assombrado por almas penadas em busca de vingança. Os jovens, desafiando os avisos dos mais velhos e a sensatez que clamava por prudência, encaminharam-se determinados em direção ao galpão. Uma sensação gélida percorria suas espinhas conforme se aproximavam da construção abandonada, cujas paredes pareciam sussurrar segredos sinistros aos ouvidos atentos. Ao adentrarem o galpão da morte, uma atmosfera pesada e opressiva os recebeu, sufocando-lhes os sentidos em um turbilhão de medo e adrenalina. Sombras dançavam pelas paredes, como se ganhassem vida própria naquela noite maldita. Passos ecoavam pelos corredores vazios, reverberando um presságio de perigo iminente. Cada canto escuro guardava um mistério, cada ruído sussurrava um segredo obscuro, até que, em um instante fatídico, uma presença invisível fez-se sentir. Uma escuridão profunda tomou conta do ambiente, e um frio cortante atravessou suas almas, deixando-os paralisados diante do desconhecido. Uma voz rouca e perturbadora ecoou pelas paredes do galpão, revelando antigas dores e aflições que haviam permeado aquele lugar por gerações. Sombras se contorciam ante a luz tênue das lanternas dos jovens, desenhando figuras distorcidas e aterrorizantes que desafiavam a compreensão humana. No epicentro da sala principal, uma figura espectral emergiu das trevas, envolta em névoa e mistério. Seus olhos vazios fitaram os intrusos com intensidade, desafiando-os a decifrarem o enigma que ali se desenrolava. Era o guardião dos segredos do galpão da morte, o espectro de um passado sombrio que se recusava a ser esquecido. Os jovens, tomados pela coragem que só surge nos momentos extremos, decidiram confrontar a entidade que assombrava aquele lugar amaldiçoado. Em um ato de desafio e ousadia, ergueram suas lanternas e encararam o vulto sombrio, exigindo respostas para os enigmas que os levaram até ali. O espectro, com voz trêmula e carregada de dor, revelou a trágica história por trás do galpão da morte. Séculos atrás, o local fora palco de atrocidades cometidas por um antigo proprietário, cuja sede de poder e crueldade havia deixado marcas indeléveis naquele terreno amaldiçoado. Desde então, as almas daqueles que pereceram nas mãos do tirano clamavam por justiça, presas em um ciclo eterno de sofrimento e revolta. O galpão da morte tornará-se um receptáculo de dor e angústia, atraindo aqueles destemidos o bastante para desvendar seus segredos obscuros. Os jovens, impactados pela terrível revelação, sentiram um misto de compaixão e horror diante da tragédia que assolara aquele lugar. Em um último ato de coragem, decidiram libertar as almas aprisionadas no galpão da morte, enfrentando seus próprios medos e enfrentando o mal que ali residia. Com a determinação dos justos e a força dos destemidos, os jovens desafiaram o espectro vingativo e realizaram um ritual de libertação, rompendo as correntes que aprisionavam as almas atormentadas. Uma luz brilhante rompeu da escuridão, dissipando as trevas e purificando o galpão de sua maldição secular. Ao emergirem do galpão da morte, os jovens sentiram um peso sendo retirado de seus ombros, uma sensação de alívio e redenção que preencheu seus corações. O lugar, outrora palco de sofrimento e desespero, agora repousava em paz, livrado do fardo que o afligia há tanto tempo. E assim, a história do galpão da morte foi reescrita, não mais como um conto de terror e desgraça, mas como um testemunho de coragem e compaixão. Os jovens, agora heróis em suas próprias lendas, partiram daquele lugar transformados pela experiência vivida, cientes de que nem sempre a escuridão é invencível diante da luz do amor e da redenção. Conforme os jovens saíram do galpão da morte, o sol brilhava, parecendo celebrar a libertação daquele lugar sombrio. O calor do dia dissipava a frieza que antes parecia permear cada pedra do edifício, e uma brisa suave acariciava suas faces, levando consigo os vestígios do passado terrível que ali habitara por tanto tempo. Os jovens olharam para trás, vendo o galpão da morte se afastar no horizonte, diminuindo gradualmente até se tornar apenas uma silhueta distante.
Um sorriso tímido surgiu nos lábios de cada um, uma expressão de alívio e gratidão por terem superado aquele desafio que parecia insuperável. Enquanto caminhavam em direção à cidade, suas mentes se encheram de lembranças da jornada que acabará de terminar. Lembrou-se de como haviam enfrentado seus medos mais profundos, como tinham se unido em solidariedade e coragem para desafiar as forças do mal que assombravam o galpão. Cada obstáculo superado, cada ameaça confrontada, fortaleceu os laços que os uniam, transformando-os em verdadeiros companheiros de batalha. Mas não eram apenas os desafios superados que os marcaram, eram também as lições aprendidas ao longo do caminho. A compaixão que descobriram em seus corações, a empatia que cultivaram por aqueles que antes eram vistos como inimigos, a compreensão de que a verdadeira força reside na união e no amor mútuo. À medida que se aproximavam da cidade, perceberam que a experiência no Galpão da Morte os transformará de alguma forma. Não eram mais os mesmos jovens assombrados pelo medo e pela incerteza. Agora, carregavam consigo a luz da redenção, a esperança de um futuro melhor, não apenas para eles mesmos, mas para todos aqueles que cruzassem seus caminhos. E assim, a história do Galpão da Morte foi reescrita nas mentes e nos corações daqueles jovens corajosos. Não era mais um lugar de terror e desespero, mas um símbolo de superação e renascimento. Uma prova de que, mesmo nos lugares mais sombrios, a luz da coragem e da compaixão pode brilhar, dissipando as trevas e trazendo paz e redenção. Enquanto entravam na cidade, os jovens foram recebidos com olhares curiosos e sorrisos calorosos. As pessoas podiam sentir a energia positiva que emanava daqueles jovens, o brilho nos olhos que refletia a jornada épica que haviam enfrentado. E, à medida que contavam sua história, viam como a esperança se acendia nos corações daqueles que os ouviam, inspirando-os a acreditar que não importa quão terríveis sejam os desafios que enfrentem, a coragem e a compaixão sempre prevalecerão. E assim, os jovens se tornaram heróis em suas próprias lendas, celebrados não apenas por sua bravura, mas por sua capacidade de transformar o mal em bem, a escuridão em luz. E embora a jornada no Galpão da Morte tenha chegado ao fim, sabiam que as lições e as memórias daquela experiência permaneceriam com eles para sempre, guiando-os em suas futuras jornadas rumo a um futuro mais luminoso e cheio de promessas.